Eu costumava trabalhar em um Walmart que ficava aberto 24 horas. Naquela época, por causa do horário escolar do meu filho, eu trabalhava no turno da noite. Durante o dia, eu dormia, cuidava do meu filho e trabalhava em um segundo emprego. Alguns dias eu estava exausta. Não era um bom momento na minha vida, mas eu tinha que fazer o que podia para pagar o aluguel. Esse Walmart era um dos maiores, um supercentro, não apenas uma mercearia, então tinha de tudo. Era um dos poucos abertos 24 horas por perto. Acho que a Covid mudou isso. Quando cheguei lá, numa noite fria, ainda havia uma quantidade decente de clientes na loja. Muitas pessoas faziam compras noturnas. Conforme as horas passavam, o lugar ficava muito mais tranquilo. As horas da madrugada atraíam personagens mais estranhos do que os habituais durante o dia. Nas horas da madrugada, havia apenas uma pessoa trabalhando na frente da loja, nos caixas de autoatendimento, pois os caixas normais não ficavam abertos tão tarde. Também havia alguns funcionários repondo estoques no chão de loja, o que eu fazia. Além disso, havia alguns trabalhadores no armazém com quem eu quase nunca interagia. E o gerente noturno. Eu estava no corredor de cereais fazendo meu trabalho usual de reposição quando notei um cliente passando pelo corredor e, segundos depois, ele voltou, parou e olhou para mim. Quando olhei de volta, ele começou a olhar para os cereais. O cara tinha cabelos cacheados e eu não conseguia definir sua etnia. Ele usava uma mochila preta que parecia estar cheia até o limite. Ele ficou estranhamente no corredor de cereais por 1 minuto, aparentemente olhando para as barras de granola, e depois se aproximou de mim e perguntou onde estava o pão. Eu apontei a direção e ele agradeceu, caminhando lentamente para fora do corredor. Eu o observei ir embora e ele tinha um andar bem característico. Quando ele saiu de vista, eu o esqueci. Mas ele não ficou fora de vista por muito tempo. Eu estava no corredor de cereais por bastante tempo e comecei a notar que, a cada poucos minutos, aquele cara passava lentamente pelo corredor, olhando na minha direção. Ele não estava segurando nada, não pegou nenhum pão, apenas tinha sua mochila grande e suspeita. Eu comecei a trabalhar mais rápido para terminar aquele corredor e me afastar dele. Quando terminei, levei a plataforma vazia de volta ao armazém, onde peguei outra cheia de caixas para repor. Escolhi propositalmente um corredor longe do de cereais. Agora eu estava no corredor de salgadinhos. Cerca de 45 minutos depois do primeiro contato com aquele cara, ele me encontrou novamente. Eu estava organizando os sacos de batatas fritas na prateleira quando olhei para a direita e lá estava ele, no final do corredor, me observando. Ele ainda não tinha nada nas mãos. Esse homem estava rondando a loja por quase 1 hora. Ele finalmente se aproximou de mim, como eu temia que faria. Eu tentei desviar o olhar até ele começar a falar. Não me lembro palavra por palavra, mas basicamente ele disse que estava me observando e não resistiu em vir me dizer o quanto eu era bonita. Eu respondi educadamente, dei uma risadinha falsa e disse: "Não, obrigada, isso é muito gentil." Mas ele não parou por aí. Ele fez várias perguntas pessoais, como de onde eu era. Eu dei respostas falsas para tudo. Esse cara era muito estranho e seu hálito era horrível. Eu estava genuinamente repugnada. Ele pediu meu número e eu disse que estava namorando alguém. Ele disse que não havia problema em sermos apenas amigos. Para fazê-lo me deixar em paz, dei um número falso. Depois disse que realmente não podia conversar com ninguém enquanto trabalhava. Ele fez um comentário assustador antes de ir embora, pensando que tinha conseguido o meu número, quando na verdade ele era genuinamente assustador e eu tinha dado um número falso. Eu pensei que seria o fim disso.
Horas se passaram e o tempo parecia estar andando para trás. Eu queria ir para casa. Então, a única outra pessoa repondo estoques naquela hora me chamou pelo walkie-talkie, dizendo que havia um cara estranho perguntando por mim. Eu disse, oh não, e pedi para ela dizer que eu tinha ido embora. Então, basicamente, corri para o lounge dos funcionários, onde planejava me esconder por um tempo. Cheguei ao lounge e sentei em uma das cadeiras. Então, as portas duplas se abriram e aquele cara entrou. Ele me olhou e parecia irritado. Ele gritou, "Você me deu um número falso." Eu acho que engoli meu chiclete de medo. Eu disse, "Você não pode estar aqui, senhor." Ele então tirou a mochila e a colocou na mesa ao meu lado, começando a abri-la enquanto olhava para mim. Era hora de eu ir. Levantei e corri por ele sem pensar. Ele tentou agarrar meu braço, mas falhou. Enquanto eu corria pela loja, olhei para trás e vi que ele estava me perseguindo. Corri para a frente da loja e para o meu carro. Era a única coisa que eu conseguia pensar em fazer naquele momento. Alternativamente, eu poderia ter tentado encontrar os trabalhadores do armazém ou até mesmo o gerente, mas não havia garantia. Cheguei ao meu carro e vi o homem saindo do Walmart me procurando. Ele estava lento. Devia estar sob efeito de algo. Ele viu meu carro, mas já era tarde demais. Eu já estava dirigindo para longe. Liguei para o gerente noturno e contei o que aconteceu e que não me sentia confortável em ficar lá naquela noite. Também avisei sobre o homem com a mochila cheia de conteúdos desconhecidos. Meu gerente disse que eu não podia deixar o lugar com falta de pessoal. Ele disse que chamaria a polícia para garantir que o homem não voltasse e me disse para voltar. Eu insisti em não retornar naquela noite. Ele eventualmente entendeu e disse que revisaria as imagens das câmeras, mas que eu precisava voltar na noite seguinte. E eu voltei. Ele supostamente notificou a polícia no dia seguinte sobre o homem e deu à polícia as imagens de vigilância. Eu conheci muitos personagens trabalhando naquele emprego, mas esse cara foi de longe o mais assustador. Eu não sei o que ele estava procurando na mochila e também não quero saber.